Vou chamar para frente então a pastora Alice, a pastora Pati, para orar por ela. E hoje quem vai estar trazendo a palavra no nosso coração, essa pastora da casa, né? Filha da terra. Chamar. Oi? Pastora Vera para orar? Ah, desculpa. Temos uma visitante aqui hoje, né? Qual é o nome dela? A Franciele. E tem um casal lá no fundo, lá, que é o André Dirceu, que já é a segunda, terceira vez, né? Eu sou da casa. Quando nós vamos ter uma conversa mais em particular aí, nós vamos em breve chamar eles aqui para frente, aqui, que eles Já estão no grupo, já são da igreja. tem uma novidade para contar para vocês. Como é que a gente vai contar, vai dizer para esses irmãos? Sejam bem-vindos Em nome de Jesus e volte volte sempre. Amém. Pai, nós queremos abençoar a senhora pastora Alice, declarar, Senhor, que Tu és soberana sobre a vida dela. Eu sei que o Senhor já falou com ela, Pai, então continua ministrando o Teu querer, os Teus propósitos, Senhor, na vida dela e na nossa vida através dela, em nome de Jesus. Amém. Quer abraçar? Amém. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Amém. Pastor Christian, ontem, quando terminamos o trabalho aqui à tarde, falou assim: a pastora quer ir para Tijuca ministrar à noite. Eu disse: como é que é? Ele pega esse meio de supetão, né? Então, deu uma fugidinha do sábado, mas o domingo eu não escapei. Amém? Mas a palavra de hoje é uma palavra muito conhecida. O Senhor ministrou no meu coração. Está lá em João 8, um versículo que eu creio que toda a igreja sabe de cor. João 8, 31. 32. Obrigada, irmão. Muito conhecido, né? Eu vou ler um pouquinho mais para cima, eu vou ler também o 29. A minha Bíblia diz assim: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então, o que nos liberta é a palavra, é Jesus, porque Jesus é a própria palavra, né? Jesus, ele põe umas condiçõezinhas nesse versículo, né? Primeira coisa, ele diz aos discípulos que criam: se permaneceres. Então não basta eu ler a palavra, eu preciso permanecer nela continuamente, buscando, me aprofundando, aprendendo e o principal, vivendo cada dia mais essa palavra. Outra condição, eu preciso permanecer para me tornar discípulo de Jesus. Não é só um acaso. Eu preciso permanecer na palavra. Eu preciso permanecer nele. E aí eu digo: Deus, mas
todo mundo na igreja, essa palavra, aos meus olhos, todo mundo já permanece. Todo mundo já crê. Mas quantas vezes a gente não põe em prática o que crê? Ou só fala que crê? Porque se eu creio quando eu estou na prova e quando eu estou na bonança. Eu creio quando eu estou vivendo algo bom e quando eu estou vivendo algo ruim. Ele vai ser sempre Jesus. A palavra vai ser sempre a mesma. Mas quem muda a circunstância sou eu. E para isso, para conhecer Jesus e para crer, né? E ser seu discípulo, eu preciso me manter firme, constante, como diz o pastor Dalci. É um versículo que o pastor Dalci gosta muito, né? Seres firmes e constantes, sempre abundante. Então, para ser discípulo de Jesus, eu preciso crer nele, permanecer na palavra, para ser verdadeiramente discípulo. Se eu sou discípulo, eu tenho um líder. E se eu tenho um líder, e esse líder, ele não é qualquer líder. Ele é o único que é perfeito. Então, mesmo que pastor Dalci, pastora Mena, pastor Cristo, pastora Patrícia, como líder nosso, venham por um acaso nos entristecer ou nos decepcionar, nós somos seres humanos, sujeitos a falhas, a erros. Mas esse líder é perfeito. E se eu estiver firmada na palavra dele, vai ser muito mais fácil conviver com essa liderança e com esses irmãos. Porque eu vou estar aprendendo com o líder que é perfeito. Lá em João 14. João 14, 6. Ele diz assim: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Amém? Então, se eu conheço Jesus e eu creio que Ele é o caminho, a verdade e a vida, aí você pode dizer, mas como é que alguém que conhece esse Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que é perfeito, que veio ao mundo, se fez homem, morreu por mim e por você, como é que alguém que já ouviu tudo isso, que já entendeu tudo isso, pode voltar para trás? Pastor Cristo acabou de nos dar o testemunho que aquele senhor era desviado. Mas não é a palavra que liberta, é a palavra que liberta. Não é Jesus que é perfeito, é Jesus que é perfeito. Mas eu e você somos imperfeitos. Eu e você somos pecadores. E necessitamos de arrependimento todos os dias. Todos os dias. Porque por uma razão ou por outra, eu e você pecamos todos os dias. E se eu não reconhecer isso, aí eu já estou me achando. Aí vem um pecadinho do orgulho, da soberba. Eu posso, eu sei, eu faço, eu consigo.
Mas o que é perfeito, não é isso que ele me ensina. Então, quem muda a circunstância? Sou eu. Eu que decido. Porque Jesus, ele já fez, já está pronto, já pagou o preço. Nos mantermos na palavra, no caminho e na verdade, depende de nós. Só de nós. Ele não vai dizer para mim, Alice, larga o cachimbinho do capeta. Ele já me limpou lá no meu encontro. Mas se eu ir lá comprar e botar na boca de novo, tchau. Vou me viciar de novo. Aí ele vai vir aqui tirar da minha mão? Não. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Em todas. Tudo que Jesus já fez por mim, ele já pagou lá na cruz. Ele já fez. A partir do momento que eu o aceito como meu Senhor e Salvador e tenho um encontro verdadeiramente com Ele, voltar para trás só depende de mim. Negar a palavra só depende de mim. E às vezes a gente olha e já logo escuta, mas não era crente. Crente até o diabo é. E estremece. Mas reconhecer o nosso erro só depende de nós. E nos arrepender verdadeiramente só depende de nós. De pedir socorro, de abrir a nossa boca, de pedir ajuda, de dizer, se eu não quero contar com a ajuda do ser humano, dos pastores, dos líderes, mas tem um que eu posso contar sempre. Abrir a minha boca e dizer, Jesus, eu não consigo. Sozinha eu não consigo, sozinha eu não tenho mais nada. Eu estou saindo daqui batida. Eu estou saindo daqui correndo. E Ele vai lá e faz. Ele limpa a nossa mente, Ele limpa o nosso coração. Porque há poucos dias eu estava com uma tristeza muito grande. E eu vim para uma vigília e disse, Jesus, limpa. Limpa, porque eu sozinha não consigo. Tira, porque a tristeza entrou e eu não tenho mais ânimo, mais vontade para nada. Eu saí da vigília curada. Para a honra e glória dele. Para a honra e glória dele. Porque é ele que faz. Mas se nós não pedirmos ajuda e nós ficarmos nos afundando, e aí o pastor vem e canta, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Se a alegria está no nosso coração, porque nós conhecemos Ele, a tristeza pode entrar. Mas não pode ficar ali. Ela não pode ficar ali nos prejudicando, nos fazendo mal. Ela vai ter que sair. E quem vai limpar, quem vai curar, é o Senhor, é o Espírito Santo. É com eles que eu posso contar. Porque só Ele pode fazer de dentro para fora. De fora para dentro, a gente até pode mudar um pouquinho, né? Passa um produtinho no cabelo, alisa, vai lá no médico, tira uma pinta aqui que estava incomodando. Você faz. Mas de dentro para fora, nós não temos esse poder. Nós não temos esse poder, só Ele. E o que eu anotei aqui já fugiu tudo do contexto. Mas amém. Quem faz é o Senhor. Mas para isso ainda tem mais um pontinho. Para isso eu preciso deixar. E às vezes deixar o Senhor mexer, o Senhor curar, dói. Às vezes dói muito. Mas Ele é o médico dos médicos. Vamos ler lá 2 Coríntios.
2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, 17. A minha Bíblia diz assim: se alguém, tá certo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. E por que às vezes a gente se pega remoendo as mesmas tristezas, as mesmas mágoas, as mesmas dores? É porque não houve cura completa. Porque quando há cura, há limpeza. E aí não dói mais. Aí eu não fico mais remoendo aquela situação. Mas a Nice me disse um desaforo. E aí eu fico com aquele desaforo, com aquele pensamento. Eu estou remoendo aquilo. Ah, mas eu já perdoei ela. Mas amanhã, mas a Nice falou assim e assim. Não houve verdadeiro perdão. E se tudo se fez novo, eu preciso querer ser nova a cada dia. A tristeza, a dor vai entrar, alguém vai nos ferir? Vai! Como disse a pastora Patti, ela acabou de chegar ali, ela não acabou de bater no carro porque foi consertado. Nós estamos nesse mundo, as coisas vão acontecer. Mas nós precisamos buscar no Senhor essa cura, essa libertação que a palavra nos afirma. Amém? Amém. Gálatas. Vamos lá em Gálatas rapidinho. Gálatas 2, no versículo 20. Diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Então, se não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E aí Cristo vive em mim, mas eu continuo brava, eu continuo raivosa, eu continuo triste, eu continuo magoada, eu continuo ofendendo. Isso para não falar algumas palavras um pouquinho mais pesadas. Como que esse versículo vai se encaixar na minha vida, se alguém me vê ou me ouve dessa forma? Né? Então, se eu digo que eu não vivo mais em mim, quem vive é Cristo, eu tenho que procurar cada dia mais me parecer com Ele. É do dia para a noite? Não. É um processo. Mas isso tem que gerar mudança na nossa vida cada dia. Cada dia. Ai, mãe, mas tu não sabe a luta que eu tenho. Mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu vou conseguir passar por essa luta, por essa batalha, por essa prova, por esse deserto. Eu tinha preparado uma ministração sobre deserto. A primeira vez que o Senhor for me chamar para ministrar, a ministração já vai estar pronta. E aí, domingo passado, a pastora Patti veio e ministrou sobre o deserto. Eu digo, tá, Senhor, então tu tinhas pressa de ensinar o que era deserto, né? Porque a ministração que eu tinha preparado era sobre deserto.
mas quem manda é Ele. E Ele faz como Ele quer. E Ele usa quem Ele quer. Amém? Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum versículo que eu anotei aqui para trás. Porque se eu vivo em Cristo, esta palavra tem que gerar em mim essa mudança, essa transformação, essa diferença. Eu preciso ser essa diferença. Para que as pessoas e eu mesma venha lutar contra algo muito forte, que está lá também em Gálatas, bem pertinho de onde nós estávamos, Gálatas 5, no versículo 16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, emulações, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos tenho declarado, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Então eu preciso estar cada dia mais perto de Jesus, caminhando com Jesus, botando cada dia mais em prática a palavra, para que eu consiga fugir disso, das obras da carne, as quais me geram condenação e morte. Muitas das vezes morte carnal e muitas das vezes morte espiritual. Porque se a pessoa conhece a palavra e ela está bêbada e ela sai dirigindo, ela pode morrer, tanto carnal como espiritual. Né? Então eu preciso estar firmada nessa palavra, caminhando cada dia mais com Jesus, olhando para Ele, para estar sendo liberta cada vez mais dessas obras carnais, né? Isso tem meia dúzia de palavras, né? Porque na nossa vida hoje a gente poderia acrescentar muito mais, né? Internet, filme, celular, um monte de coisa. Então são muitas coisas que nos separam de Jesus. E caminhar com Jesus, se eu aprendi algo com Jesus, é que a caminhada com Ele não é o quanto você sabe, mas o quanto você está disposta a aprender. A caminhada com Jesus não é o quanto você sabe falar, mas é o quanto você está disposta a ouvir. Porque falar é fácil. Agora, se eu preciso ser corrigida, ouvir é difícil. Então não é o quanto que eu sei falar, mas o quanto eu estou disposto a ouvir. Ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus no silêncio do meu quarto. Porque às vezes a gente vai lá e conta tudo, fala tudo, pede tudo. Boa noite, Jesus, estou indo. Mas não dou tempo para ele falar. Aí eu saio de lá sem receber. Porque eu não quis ouvir. Porque muitas das vezes ele vai dizer para mim: ei, filha, você está errada. Volta lá e pede perdão. Volta lá
te conserta com a irmãzinha. Mas aí eu não quero ouvir. Eu só vou lá e despejo no colo de Jesus. A caminhada com Jesus não é o quanto você vive, mas o quanto você está disposto a morrer todos os dias. O quanto eu e você estamos dispostos a morrer todos os dias, negando a si mesmo todos os dias, para que Cristo, o ressurreto, seja visto em mim e em você. Eu preciso morrer todos os dias para que esse Cristo que estamos pregando seja visto na nossa vida, em mim e em você. Na minha e na sua essência, no seu caráter, na sua postura, no seu comportamento, na sua forma de falar, de crer, de viver, de fazer, de perdoar, de amar, de orar, de adorar, de ofertar e principalmente de obedecer. Esse Cristo em mim tem que mudar tudo isso. Mas Ele só vai mudar tudo isso se eu e você quisermos, deixarmos. Até onde você está disposto a perdoar alguém? E essa já é a nossa resposta, tá? Essa é a nossa resposta. Até onde você está disposto a perdoar alguém? Aquele que te feriu, que te magoou, que te declarou. Não esquenta, está tudo certo. Obrigada, Índio. Até onde eu estou disposto a perdoar quem me feriu? Jesus diz que é 70 vezes 7 ao dia. Então, para que as pessoas vejam esse Cristo em mim, eu tenho que permitir que Ele faça tudo isso. Que eu deixe, como a canção disse, que eu diminua e Ele cresça. E muitas das vezes a gente quer crescer, e não diminuir. A gente quer aparecer e não está escondido. Mas muitas das vezes o Senhor nos esconde, nos guarda, nos tira de estar à frente, nos coloca no esconderijo, né, pastora? Para quê? Para sermos curados. Para passarmos a viver o projeto e o plano do Senhor, nós precisamos morrer todos os dias. Nós precisamos ser escondidos por Ele quando Ele quiser. Nós precisamos dizer: ei, Senhor, eu estou aqui. Eu não sirvo para nada, mas se o Senhor quer, me usa. Faz a tua vontade. Porque eu, Alice, não sirvo para nada. De mim mesma não tem nada para oferecer para ninguém. Mas se o Senhor quer, faz a tua vontade. Para quem disse para ele que nem acreditava que ele estava naquele lugar, ele aproveitou e fez uma faxina geral. E vem fazendo, a cada dia, porque quem me conhece de perto sabe que, ô pecinha ruim, ô pecinha difícil. Mas você e ele. Se você quer,
Deixa Ele fazer. Você quer uma vida nova? Você quer ser nova criatura? Você quer viver a alegria do Senhor, mesmo no meio da lágrima? Mesmo no meio da prova? Mesmo no deserto? Porque nós não vivemos segundo as circunstâncias. Ou nós vivemos por fé, ou nós vivemos pela obra da carne, pela força do braço, pela minha vontade, pelo meu eu. Amém? Era isso que o Senhor tinha para nós nessa noite. Amém? A irmã Indianara vai colocar um louvor, aquele que ele falou com ela, porque eu digo, ai Jesus. No teu lugar, Senhor. Toma esse lugar, Espírito Santo. Eu sinto teu vento soprar. Toma esse lugar de maneira sobrenatural nessa noite, Pai. A tua glória se manifesta. E aqui tem vidas, Senhor, que realmente necessitam, assim como eu, Posso ver o teu poder. a tua glória se manifestar, o teu poder. Tomando conta do Então toma lugar. conta desse lugar, Senhor. De braços E faz em nós, abertos. Pai, a tua vontade. Coração Faz em nós o teu querer. Porque só tu és o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor nos tem vida, e vida em abundância. Transforma, Senhor. Transforma-nos, Senhor, de dentro para fora. Tira, Senhor, tudo aquilo que não te agrada em nós. Tira, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. de braços abertos estou, coração rendido em paz. Uma coisa te peço, vem me transformar. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Talvez você tenha chegado aqui agoniado com alguma situação, angustiado com alguma situação. E talvez você sozinho nem consiga dizer para o Senhor, Senhor, eu estou aqui. Faz em mim. Talvez você queira ter uma experiência nova com esse Jesus. Com esse Jesus maravilhoso que muda a história, que muda as circunstâncias, que muda e transforma a vida. Se você não consegue sozinho, saia do seu lugar. Saia do seu lugar. E um dos pastores irá orar por você. Talvez você queira dizer para Jesus, oh Jesus,
Eu quero fazer uma aliança nova contigo hoje. Eu quero, Jesus, viver mais essa palavra, viver mais aquilo que tu tens para a minha vida. É você e eu. Mas saia do seu lugar. Deixa Ele fazer. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Ó Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra foi ministrada aos nossos corações nessa noite. E a Tua palavra nos afirma que ela não volta vazia, Senhor. Senhor, a Tua palavra, ela entra como espada de dois gumes, ó Pai. Por isso vem, toma, Senhor, a Tua igreja nessa noite. Vai tirando, Senhor, aquilo que não te agrada. Vai limpando, Senhor, os corações, as mentes nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, faz a Tua vontade, Senhor. E que tudo seja, Pai, para o louvor da Tua glória. Que nós possamos diminuir cada dia, Senhor, para que o Senhor cresça em cada um de nós. Nós oramos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Por isso estamos aqui, Pai, reunidos em Teu nome, crendo que a Tua obra, que é boa, perfeita e agradável, o Senhor fará em cada vida nesse lugar, para a honra e glória Tua. Amém. Amém. Aleluia! Glórias a Ti, Senhor, soberano Deus. Aleluia. Amado, só sentar um pouquinho. Vamos deixar os avisos no final do culto hoje. Só lembrar a todos, amanhã, às 20 horas, aqui no templo, vamos ter mais um culto de mulheres, né? Então, todas as mulheres estão aí convidadas amanhã, 20 horas. A pastora Pátria está preparando aí muitas surpresas aí para as mulheres. Amém? Os homens seguem a nossa célula de homens na casa do irmão Nunes, aquele mocinho lá do fundo. Tá bom? Amanhã a gente vai ter dois convidados especiais lá. O pastor Leonardo, que estará presente. Eu disse para ele hoje à tarde que ele é o líder da célula. Você não sou mais, não é ainda. Então o pastor Léo vai estar lá amanhã, comandando a célula. E o pastor Jai, que é meu amigo, que esteve aqui pregando no Encontro das Águas, vai estar trazendo a palavra. Pastor Cristo e pastor Tiago, meu outro irmão, nós vamos estar participando do jantar dos legendários. Irmã Helena, vamos baixar um pouquinho o som. Nós estaremos participando do jantar dos legendários do Vale do Rio Tijucas, lá em Tijucas. E eu quero aproveitar a ocasião para dar essa palavra. O Espírito Santo já está me incomodando há alguns dias e eu preciso fazer isso. Né? O que é o movimento Legendários? O pastor Christian
Os meus 4 irmãos, todos os 4 já fizeram, né? Pastor Mike, Pastor Léo, Pastor Tiago e eu, todos nós fizemos o Legendários. O que é o Legendários? Legendários é um movimento que começou na Guatemala, com um homem, há alguns anos atrás, e esse movimento hoje está indo para o mundo inteiro. É um movimento que visa a restauração do sacerdócio do homem. É um movimento que visa devolver a identidade original do homem. Homem como marido, homem como sacerdote, como pai, como provedor do lar. Então, todos os homens que estão voltando de lá estão voltando melhores, né? A minha esposa, ela disse que melhorou. É porque eu acho que já estava muito bom, não tinha muito para melhorar. Misericórdia. Na verdade, a gente vai estar em obras até o fim, né, pastora Alice? Mas Legendários foi tremendo, né? Eu tive muitas experiências lá. Eu tenho a minha experiência pessoal. Eu não posso ir contra aquilo que é experiência pessoal. E a minha experiência pessoal, o meu encontro face a face com Deus mudou a minha vida. Então, antes de fazer o Legendários, eu sempre vou incentivar o encontro face a face com Deus. Por quê? Nós mesmos organizamos, é acessível, é feito na própria cidade da gente, né? Então, mudou a minha vida. Eu fiz vários encontros com Deus e trabalhei em mais de 100. Então eu sempre vou falar do encontro com Deus. Eu e minha esposa fomos privilegiados. Eu fiz o encontro com Deus. Ela fez o encontro com Deus uma semana antes do casamento. E eu fiz o encontro face a face uma semana depois do casamento. Então a gente foi privilegiado de já começar um casamento da maneira correta. Teve alguns desajustes, algumas guerrinhas. Depois tivemos o nosso reencontro, ali Deus trabalhou mais um pouco, fizemos encontro de casais, e Deus foi ajustando, e Ele não para de ajustar. Casamento, quem é casado aqui sabe, é um ajuste até a volta de Jesus, né? Não para nunca. E o Legendários, ele vem também com essa proposta, né? Nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que estavam com a data do divórcio já marcado. Inclusive tem um testemunho de um casal que eles iam divorciar numa sexta-feira à tarde. O apóstolo René encontrou com esse cara, acho que foi no shopping center, e disse para ele: não, cancela o divórcio, vamos subir a montanha. E ele no mesmo dia pegou a mala, juntou tudo e foi subir a montanha. Desceu no domingo, acho que era uma quinta, o Legendário são 4 dias. No último dia, ele voltou de lá transformado e restaurou o casamento. E assim são milhares de depoimentos no mundo inteiro, pessoas que estavam para divorciar, casamentos destruídos, que esses homens voltam de lá transformados. Então, eu quero recomendar, todo homem que puder, faça. O investimento ele é um pouco maior, tem cidades que fica na faixa de R$ 1.400, R$ 1.500, e outras cidades, dependendo do local onde você faz, na média de R$ 1.800. Só que você pode parcelar até 12 vezes no cartão, né? Alguém vai dizer: é muito dinheiro. Amados, investir num casamento, quanto é que paga aí para fazer um procedimento estético, né, irmão? Dependendo do procedimento aí, vai falar lá com... Tem mulher que paga 15 mil para uma cirurgia plástica. Então, se uma pessoa paga 15, 20 mil, eu conheço uma irmã que gastou mais de 30 mil com os dentes. Só com os dentes. Então, o ser humano pode gastar 30 mil com os dentes e não pode gastar 1.800 para mudar de dentro para fora, né, pastor Luiz? Porque o dente ou a cirurgia plástica muda de fora, muda por fora. Agora, o encontro do Legendários muda de dentro para fora. Então, investimento. Investimento na parte espiritual não tem como medir valor, né? É imensurável. Então eu quero lançar esse desafio para os homens. Coloque como meta, né? Se não dá agora, coloque como meta 2026, está logo aí. Vai ser um investimento no seu casamento, né? As mulheres vão agradecer. E você, mulher, que pode, né,
como a minha mulher já investiu muito na minha vida, de repente você é uma mulher próspera, invista no seu marido. Está aqui, vai! A pessoa, a mulher puxar a carteira assim, vai! É bênção, né? A mulher pagar para o marido ir. Amém, queridos? Então, esses são os avisos. Fiquem, agora no final do culto, a gente vai ter uma surpresinha aí, né? Nós vamos... Tem uma comidinha que foi preparada, né? Que é uma comidinha, uma comida francesa, é um resto d'aujourd'hui, né? Não é resto d'ontem, é resto d'aujourd'hui. Vai ter uma maionesezinha no canudinho aí, então não vai embora. Vamos ficar de pé? Você não sabia que é pecado falar quando o pastor está falando? Cadê o respeito? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém? Não vai embora sem cumprimentar pelo menos 5 irmãos e não vai embora sem comer o seu canudinho. Amém? Deus abençoe a todos.